Corinthians. João Paulo Capelanes. Salve o Corinthians! 6h41, João Paulo Capelanes já está aqui ao meu lado, setorista do Esporte Clube Corinthians Paulista. Salve, não. Tudo bem, meu parceiro? Tudo bem, graças a Deus. Gabizinha, PDV, não, PDV não, desculpa, Paulo do Vale. Ai, meu Deus do céu, pois é. É verdade. O que você traz a respeito do noticiário do Timão, hein? Cara, primeiro um abraço especial pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom, o Corinthians é aquela situação, Vini. O Corinthians teve segunda e terça de folga e a gente tem uma informação importante em relação ao Juliano. A gente conversou recentemente, não no ar, mas fora, com o médico do Corinthians, o Dr. Joaquim Grava. Até o craque Neto da semana passada, né, conversou. Não no ar, né? Pegou na hora. A gente já tinha trazido a informação e aí o Neto pegou o telefone, falou com o Joaquim e aí o doutor acabou abrindo o jogo que o Juliano provavelmente voltaria só em 2022. O que aconteceu? Notícia boa. O Juliano, ele não tá 100% recuperado. A informação que eu tenho é que ele não começa o jogo do final de semana entre os titulares, mas há uma boa chance, sim, dele voltar pelo menos a ser relacionado. Isso porque ele conseguiu treinar uma parte do treinamento dessa quarta-feira. Esquisito falar, né? Treinamento da quarta-feira, geralmente quarta-feira é dia de bola rolando, tá tudo esquisito esse calendário no final, mas ele pelo menos treinou com os jogadores. Então há sim, pelo que me passaram, uma possibilidade boa dele voltar a ser relacionado. Aí eu consegui dar uma questionada. E aí? É Xavier? Vai ser o Juliano? É o João Pedro? O que foi passado? O João Pedro é uma certeza. Saiu o Fagner, vai entrar o João Pedro. Porque eu falo que é uma certeza, o ouvinte da Rádio Bandeirantes pode falar o seguinte: pô, KP, é lógico, né? O Fagner não joga, vai jogar o João Pedro. Não é bem assim. Porque o Silvinho gosta muito do Duqueiroz como lateral também. Eu acho que ele foi muito bem quando precisou, né? Foi mesmo, foi bem. Mas ele, como homem de meio campo, foi o craque da partida na vitória diante do Atlético Paranaense. Então, assim, não é que seria uma incoerência do Silvinho trocar ele de posição. Ainda mais com o Gabriel fora, porque o Gabriel tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, assim, pra não embaralhar muito o campo de jogo, o que a gente conseguiu apurar é João Pedro de lateral direito, sem o Gabriel, Xavier, pela primeira vez começando uma partida com o técnico Silvinho. O Gabriel vinha numa sequência de 9 jogos seguidos. Então é Duqueiroz, na verdade Xavier, Duqueiroz e Renato Augusto, com o Juliano no banco. E aí na frente o mesmo time, com o Jô, com o Gabriel Pereira e com o Roger Guedes. Então assim, o Corinthians que vai treinar amanhã, tem treino sábado, fechamento da preparação e domingo, cara. Olha, dependendo do que acontecer amanhã, porque o Grêmio pode, né, já... talvez acho que matematicamente já ser rebaixado, se eu não tô equivocado, né? 98%. Pois é, se perder amanhã, matematicamente, caixão, né? Já era, Série B, vai voltar pra Série B. Aliás, só que mandando um abraço aqui pro nosso ouvinte, Chico Garcia. Ô, Chicão, tá feliz? Tá feliz, tá imagina. ótimo, O torcedor corintiano, cara, assim, claro, não é uma enquete e tal, não dá pra ter um data KP, mas a quantidade de gente, cara, que tá torcendo pra que o Grêmio não seja rebaixado amanhã, já matematicamente falando, pô, tomara que, sabe, ganhe do São Paulo, ou pelo menos empate o jogo pra chegar na Neoquímica Arena com mais de 40 mil ingressos vendidos antecipadamente. E aí, meu irmão, pro Corinthians, entre aspas, não vale muita coisa, mas vale, isso que é importante no noticiário do Corinthians pra passar pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. O Corinthians, se vencer no final de semana o Grêmio, matematicamente garante uma vaga direta pra fase de grupos da Copa Libertadores da América. E aí o que acontece? Férias pro elenco. Os caras vão entrar em férias assim como o Palmeiras já fez. Então, qual o objetivo? Rebaixar o Grêmio. Primeiro a diretoria, claro, vai falar. É classificar de forma direta pra Libertadores da América. Então, meu chapa, esse jogo do final de semana é uma decisão pro Corinthians. Mais pro Grêmio, mas pro Corinthians porque depois de 14 anos pode devolver a vingança de ter sido rebaixado pelo Grêmio. Ou seja, se garante na Libertadores, manda uma revanche e joga o Grêmio pra Série B e, cara, se garantir na Libertadores é, sim, uma grande notícia, cara. Depois de tudo que o Corinthians passou, já se garantir, é uma notícia e tanto que daí dá até pra pensar em 2022 com calma, né, Gabi? É a maneira como começou a temporada, sem os reforços, totalmente diferente, sem o Silvinho, que chegou depois, que chegou sem os reforços, que na minha opinião fez um bom trabalho. Agora, o Capê trouxe no começo essa notícia sobre o Juliano. A primeira vez que ele trouxe isso no ar causou um reboliço aqui no chat, entre os torcedores corintianos, a possibilidade de ele voltar a jogar somente em 2022, então é uma notícia um tanto quanto positiva. Agora, com relação ao Grêmio, eu acho que mesmo que o Grêmio vença amanhã, já esteja rebaixado, vai ter um gosto diferente. Pro torcedor vai ser espetacular, arena cheia, 40 mil ingressos vendidos. E o futebol é muito legal por isso também. Eu acho uma pena porque
Eu gosto dessa gestão do Grêmio, já falei isso várias vezes com relação ao Romildo Bolzan. Sei que alguns erros foram feitos, o Grêmio não chegou nessa situação à toa, mas pro torcedor corintiano é muito legal. É muito legal, é diferente, sério. Ô KP, pra fechar rapidinho, você falou sobre eventualmente já se garantir na Libertadores, dar férias pro atual elenco, ou seja, a diretoria já vai poder, com a comissão técnica, pensar com calma para 2022. Sai. Paulinho, o Timão vai ter grana pra investir, como é que tá a parada pro ano que vem? Não, Paulinho, bom, a primeira coisa, né? Até a informação que o Pretzel chegou a publicar hoje no portal dele, no Yahoo, que a diretoria, ele conversou rapidamente com o Roberto de Andrade garantiu o Silvinho para 2022. Isso é uma coisa que já tava, assim... Não digo nem que não clara pro torcedor corintiano, isso era uma coisa evidente, né? A diretoria corintiana não ia simplesmente pegar o cara classificou o time de uma forma direta pra Libertadores da América, você vai interromper o trabalho dele. Mas é a palavra importante aí, essa informação do Pretzel, a palavra do Roberto de Andrade. O Silvinho vai ficar independentemente da situação. Sobre o Paulinho, gente, eu vou voltar a ser repetitivo, tá fechado. Paulinho está fechado. Você já tá falando isso há muito mas está tempo. fechado. Mas pode dar um chapéu? Pode. Posso falar a verdade, cara? Até pode dar um chapéu, porque, né, o futebol é imprevisível, mas ele está fechado com o Corinthians, já conversou com os dirigentes, ele está feliz, são 2 anos de contrato, então assim, gente, é só uma questão de tempo. Lembra aquela questão que falamos do Roger Guedes, já há meses acertado, etc e tal? É a mesma coisa do Paulinho, né? Só que a diferença é que naquela oportunidade o Roger Guedes tinha um contrato vigente e o Paulinho ele tá livre no mercado. Então é só virar temporada, burocraticamente falando, para ele poder canetar e se voltar a ser jogador do Corinthians. Em relação a outras contratações, olha, o Capriotti na última segunda-feira cravou a informação que Ricardo Goulart será jogador do Palmeiras. Cravou a informação, o Maurício Gagliotti estava na nossa frente, na Pizzeria 1900 e disse que não há nada acertado. Ok? Respeito tanto a posição do Gagliotti e jamais vou desacreditar da informação do cara como o Capriotti, por exemplo. Mas eu tenho a informação que o Ricardo Goulart foi sondado. Há uma proposta para Ricardo Goulart? Não. O Corinthians está atrás de bons atacantes para a próxima temporada. E o Ricardo Goulart foi oferecido. Sabe, o Corinthians recebe muitos nomes e esse é um nome que foi discutido internamente. Olha, ofereceram o Ricardo Goulart, tá querendo voltar pro Brasil, tá com um projeto bacana. E aí? E aí, nada por enquanto, só pra próxima temporada. Só que o Corinthians, em relação a contratações, vive a expectativa de vender alguns meninos à base porque precisa para equilibrar suas finanças. O Lucas Piton pode ser envolvido numa eventual negociação, até porque a situação dele é muito mais flexível. É bom jogador, é jovem, o Corinthians tem uma boa porcentagem dele e ele já tem passaporte gringo. Então, assim, para você facilitar a questão de venda com esse jogador e fazer um montante de grana que o Corinthians precisa, poderia ser certamente aí uma figura para ser negociada. E em relação à posição que o Corinthians precisa, só pra gente fechar, um atacante, o Corinthians entende que precisa de um centroavante. Falaram aí do Martinelli, lembra que foi revelado pelo Ituano, jogou no Arsenal, aquela coisa toda e tal, gente? O Corinthians não tem dinheiro pra pagar multa rescisória de ninguém. O Corinthians não vai fazer isso, mesmo que consiga fazer, porque eu ouvi isso de um dirigente. Se o Corinthians hoje paga uma multa rescisória, sei lá, de 15, 20 milhões de reais pra contratar um jogador e daqui 2, 3 meses deve salário, tá morto. Enterrou, você perde elenco, você é achincalhado pela imprensa, a torcida fica pé da vida, então assim, eles não vão fazer isso. É a metodologia dessa gestão do Duílio. Então, é um Corinthians que vai se reforçar para a próxima temporada, já conta com o Paulinho, não oficialmente, mas é uma questão de tempo, e vai buscar um centroavante e, pelo que apuramos também, um jogador para o sistema defensivo. Porque o Raul Gustavo, que quase meteu o pé nessa metade de temporada pro Bordeaux, Pode sair. é um outro jogador que pode sair também, Vidão.